Oiê! Hoje é dia de mais um vídeo sobre o meu processo para tirar a habilitação e hoje eu já tô aqui, ó, no banco do motorista, porque essa semana começaram as minhas aulas práticas e eu gravei um pouquinho desses dias. Eu fiz 3 aulas nessa primeira semana, gravei um pouquinho em forma de vlog e vou colocar para vocês agora como foram as minhas primeiras aulas práticas. Se você gosta desse assunto, se você tem interesse em tirar a habilitação, já está tirando a habilitação, ou se você tem medo de dirigir, é uma pessoa que assim como eu chegou lá depois dos 30 anos e ainda não dirigiu, não tirou sua habilitação, continua assistindo esse vídeo, já clica aqui no gostei e se inscreve no canal, porque eu vou documentar todo o meu processo de habilitação em vídeos, tá bom? Bora lá? Tô indo para minha primeira aula prática de direção. Muito empolgada, mas também tô com muito medo. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso, mas agora eu vou indo porque eu já estou em cima da hora. Chegando na autoescola, morrendo de vergonha de filmar no meio da rua. Mas mais do que a vergonha de filmar no meio da rua, gente, eu tô com medo. Quanto mais perto da autoescola eu chego, mais medo eu fico. Cheguei agora há pouco da aula e vou contar pra vocês resumidamente como foi. Cheguei lá na autoescola, passei a digital, entramos no carro e fomos pro local onde a gente ia fazer a aula. Quando a gente chegou no local, o professor desligou o carro e a gente começou a conversar um pouco, né? Eu já tinha contado que com 18 anos eu tinha tentado tirar carta, contei um pouquinho da minha história e aí a gente começou do zero, né? Ele foi me apresentar os pedais, a marcha, me mostrar como que arruma banco, retrovisor e etc. Feito isso, eu passei pro banco do motorista, fiz os ajustes necessários, ele me mostrou como que eu tinha que deixar os retrovisores, o que que eu tinha que enxergar, eu ajustei tudo e aí nós começamos a treinar as trocas de marcha com o carro desligado. Então, pé na embreagem, trocando as marchas tanto para aumentar como para reduzir. Feito isso, dei partida no carro e foi a hora que a aula efetivamente começou, né? Então eu fui andando numa ruazinha, bem devagarinho, entrando em uma rua, em outra rua. E o mais legal foi que, assim, foi muito melhor, muito melhor do que eu imaginava. Eu imaginava que ele ia precisar pegar no volante várias vezes, que ele ia ficar usando os pedais, né, pedal de freio, pedal de embreagem, porque eu não ia conseguir dar conta. E eu consegui dar conta de tudo, foi muito legal. Eu fiz 2 aulas, então foram quase 2 horas de aula. Deixa eu ver, foi das 3h30 até as 5h10, 1h40 de aula. É isso? Nossa, minha cabeça tá péssima. Enfim, fiz aula das 3h30 às 5h10. E foi muito legal. Pelo que ele disse, amanhã eu já vou fazer baliza, porque eu desenvolvi muito bem na aula hoje, então tô muito empolgada. O medo que eu tinha não era medo de bater em algum carro, não era medo de atropelar ninguém. Eu sabia que isso não ia acontecer, porque o instrutor não ia deixar. O medo que eu tinha era de não conseguir dirigir, eu tinha medo de não conseguir fazer alguma coisa. E eu consegui fazer tudo. Eu consegui fazer as paradas nas paradas obrigatórias que tinha que fazer as trocas de marcha, consegui parar na ladeira e depois sair com o carro. Foi muito legal. O que eu percebi que, assim, que eu preciso melhorar é na questão de, quando fazer a curva, voltar o volante. Preciso ter mais noção de espaço, mas isso eu acho que é normal, que até quando você troca de carro, talvez demore um tempinho pra você ter essa noção. E também uma coisa que eu acho que eu preciso melhorar, quando eu vou fazer a parada, assim, total do carro, eu dou um tranquinho assim pra frente. A gente também conversou sobre exame prático, sobre quantos pontos a gente perde, né, com cada coisa. E esse tranquinho assim que eu dou é 1 ponto. E você pode, aqui em Valinhos, né, você pode ter até 3 pontos que você não reprova. Se você tiver 4, você reprova. Então, o resumo da primeira aula é esse. Amanhã eu vou fazer a segunda aula, acho que eu já vou fazer a baliza. E conforme eu for conhecendo o meu instrutor e a gente for ficando com um pouquinho mais de intimidade, em algum momento eu vou criar coragem, vou pedir pra filmar um pouquinho da aula. Então,
é isso. Esse é o resumo da primeira aula e daqui a 1 segundo eu volto para contar da segunda aula. Indo para minha segunda aula prática de direção e hoje eu estou sem medo, estou apenas empolgada, doida para ver o que a gente vai fazer, se eu vou fazer baliza, como é que vai ser. Depois eu volto e conto. Bom, então no meu segundo dia foi um pouquinho mais complicado que no primeiro. Porque no segundo dia eu deixei o carro morrer umas 4, 5 vezes. E no primeiro dia eu deixei uma vez só. Mas no segundo dia eu comecei a fazer baliza. Então eu deixei o carro morrer acho que 2 ou 3 vezes na baliza. Se não me engano foi na saída da baliza que eu deixei o carro morrer algumas vezes. Mas ainda assim eu já fiz a baliza sentindo que não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa prestar atenção na ordem das coisas que você tem que fazer e decorar os pontos, né? De onde você tem que ver as marcações dos cones, que serão os carros, né? Que vão estar estacionados nas ruas. Então, depois que você decora a ordem das coisas que você tem que fazer e onde você tem que ver cada ponto, fica muito mais simples de ser feito. E aí é mais questão de controlar os pedais mesmo. Eu também deixei o carro morrer algumas vezes na rua, no meio do trânsito. Uma vez eu estava para sair de uma rua e entrar numa rua bem mais movimentada. Tinha um caminhão bloqueando a minha visão na esquina e eu fiquei insegura de ir, começou a formar trânsito atrás de mim. E nessa de que o trânsito formou ali, eu me senti um pouco pressionada, vacilei na embreagem e o carro morreu. E eu deixei o carro morrer também saindo dessa avenida mais movimentada, indo entrar numa rua mais calma, porque tinham 2 carros parados na esquina e uma pessoa saindo de um dos carros, então eu tinha que mirar muito certinho ali no meio. Acabei ficando um pouco insegura, com medo de bater no carro ou na pessoa, enfim, coisa que não ia acontecer porque eu tava com o instrutor, mas eu fiquei nervosa e deixei o carro morrer de novo. Fora isso, também foi super tranquilo, eu consegui desenvolver um pouquinho mais de velocidade no carro. E o segundo dia também foi um dia muito legal, apesar de eu ter voltado para casa um pouquinho chateada por ter deixado o carro morrer tantas vezes. E o terceiro e último dia de aula prática até agora foi o mais legal. Eu consegui que o instrutor filmasse um pouquinho, então o instrutor filmou uma baliza que eu fiz sozinha e eu vou colocar esse vídeo para vocês agora. Essa baliza foi no terceiro dia de aula e no segundo dia que nós estávamos treinando a baliza. Essa daí eu já fiz sozinha dentro do carro, sem orientação nenhuma do professor e deu tudo certo. Eu consegui chegar bem pertinho da calçada, sem encostar na guia, sem tocar nos cones e dentro do tempo certo, que é o tempo do exame prático de 5 minutos. Eu consegui entrar na baliza em 1 minuto e 59 segundos. E eu também saí da baliza super bem, sem encostar em nada, deu tudo muito certo. Nesse terceiro dia, a gente focou bastante na baliza. Eu deixei o carro morrer uma vez só, saindo da baliza. E foi muito bom e foi muito produtivo, porque como vocês viram aí, eu consegui fazer a baliza sozinha. Então eu consegui decorar todos os pontos, consegui controlar os pedais do carro e deu tudo certo nesse terceiro dia, exceto o fato de que o instrutor me levou para uma ladeira muito, muito, muito inclinada. E quando eu cheguei na ladeira, olhei assim para frente, eu travei. Falei, não vou de jeito nenhum. Travei o carro ali e puxei o freio de mão e falei pra ele, leva você. E ele falou, não vai, você consegue, é só acelerar, acelera que o carro sobe. E eu não quis ir. A gente começou a dar a volta no carro na rua e nisso veio um carro pra passar. Aí eu falei, vou deixar o carro passar, mas o carro não conseguia passar porque eu tava trancando a rua. E aí eu fiquei ainda mais nervosa. Chegou um ônibus atrás do carro e o cara do ônibus não era tão paciente quanto o moço do carro, então fiquei mais nervosa e o instrutor precisou me ajudar com os pedais, mas aí, enfim, a gente tirou o carro dali e eu continuei minha aula só fazendo o percurso na rua normalmente. Fiz algumas ladeiras, mas nenhuma era tão inclinada quanto aquela ladeira
que o instrutor queria que eu fizesse. Sabe aquele tipo de ladeira que você chega, olha assim? Era essa ladeira. Mas foi um dia muito legal. Para mim, o terceiro dia foi o dia mais legal, porque justamente eu fiquei sozinha dentro do carro e eu fiz a baliza sozinha. Essa primeira semana foi muito legal. Eu consegui ir muito além do que eu imaginava que eu conseguiria ir. E teve um dado momento na semana, acho que foi depois da primeira aula, que eu fiquei pensando, né? O medo que eu tinha, acho que eu já comentei com vocês, era medo de não conseguir fazer alguma coisa, era medo de não conseguir tirar o carro do lugar, de não conseguir, sei lá, trocar de marcha, entrar numa rua. E se você tem medo, eu quero dizer isso pra você, não tenha esse medo. Você não tem medo quando você vai colocar uma roupa na máquina de lavar, certo? Você não tem medo. Você sabe que você vai colocar, vai apertar os botões e a máquina vai lavar. A máquina só não vai lavar se ela tiver algum defeito, certo? Se ela tiver com algum problema. Com o carro é a mesma coisa. Você vai conseguir dirigir. O carro, ele é uma máquina e você vai dar comandos para ele, assim como você dá comandos para sua máquina de lavar, e ele vai te obedecer. Ele só não vai te obedecer se ele tiver algum problema, né? Algum problema na mecânica, alguma coisa de errado tiver acontecendo ali. É claro que com o carro, tenho medo do acidente, tenho medo do trânsito, né? É muito diferente de uma máquina de lavar. Mas o que eu tô falando é esse medo de não conseguir. Não ache que você não vai conseguir dirigir, porque você vai. O carro é uma máquina, você vai mandar e essa máquina vai obedecer, tá? Então, se você, assim como eu, sente esse medo de que você não vai conseguir dirigir, saiba que você vai conseguir dirigir, sim, tá? Você vai conseguir dirigir. Basta você estudar para isso, né? Então você vai numa autoescola, ou se você já for habilitado e tiver esquecido tudo, você vai contratar uma pessoa para te auxiliar, mas você vai estudar, você vai saber quais são os comandos que você tem que dar para o carro, em qual hora você tem que dar e como você tem que dar esses comandos, e o carro vai te obedecer. Então, esse é o primeiro vídeo sobre as minhas aulas práticas. Eu fiz 6 aulas até agora, eu estou fazendo 2 aulas por dia, que é o máximo permitido pelo Detran. Eu acredito que mais que isso também não seria legal, porque chega uma hora que você começa a ficar um pouco cansada, sabe? Claro que não é um cansaço físico, mas é o cansaço do aprendizado mesmo. E eu acho que a partir de um certo momento eu já não absorveria tanto. Eu vou fazer 20 aulas no total, então eu tenho mais 7 dias de aula, então eu termino dentro de 2 semanas, daqui 2 semanas, né? E depois disso é partir para o exame prático. Eu tô me sentindo confiante, tá? É claro que eu tenho medo de reprovar no exame prático, sei que pode acontecer, porque você pode perder apenas 3 pontos e dá pra você perder 3 pontos em um vacilo. Então, a reprovação, ela é uma possibilidade real e uma possibilidade alta. Mas eu tô muito confiante porque eu acabei de começar, ainda tem muito pela frente, eu não fiz nem metade das aulas. E eu já tô com aquela sensação de que não é uma coisa difícil, que eu só preciso me dedicar, me concentrar naquilo que eu tô fazendo e tem tudo pra dar certo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja gostando dessa série que eu comecei agora no canal. Como eu já falei aqui algumas vezes, se você não dirige, encare isso, encare seu medo. Se é algo que você quer, você vai conseguir. E muito obrigada mais uma vez por ter assistido até aqui. Deixa o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E eu quero pedir uma coisa muito importante para você. Compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém que tem medo de dirigir ou com alguém que não tem medo de dirigir e tá começando o seu processo para tirar a habilitação, quer saber como vai funcionar. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar no máximo de pessoas possíveis. Assim eu posso ajudar outras pessoas e você também pode me ajudar a fazer o canal crescer, tá bom? Muito obrigada, então. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!